Boa noite. O museu, segundo o senso comum, é a instituição que conserva e expõe objetos antigos e obras de arte. Mas para os especialistas na área, a missão de um museu é muito mais complexa. O Conselho Internacional de Museus os define como instituições responsáveis por zelar pelo patrimônio tangível e intangível da humanidade e do seu meio ambiente. Com tamanha responsabilidade, cabe a pergunta: como estão os museus brasileiros e pernambucanos? Qual é o papel do poder público, da iniciativa privada e da sociedade como um todo na sua manutenção? Os museus são o tema do Opinião Pernambuco de hoje e, para participar do debate, nós convidamos o diretor de Equipamentos Culturais da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco, André Araripe. Também está conosco a diretora do Museu do Estado de Pernambuco e membro da Sociedade Amigos do Museu, Margot Monteiro. E completa o nosso debate a vice-presidente do Fórum de Museus de Pernambuco, Regina Batista. Boa noite, muito obrigado pela presença de vocês aqui no Opinião Pernambuco. Antes da gente entrar propriamente no assunto técnico e político dos museus, eu queria perguntá-los se vocês têm um museu preferido na vida de vocês, dos que vocês já frequentaram, já conheceram, e por que esse museu seria o preferido? A gente podia começar com o André. Nossa, ao lado de Margot eu vou dizer que é o Museu do Estado de Pernambuco, que é um museu importante, que guarda parte significativa da memória do Estado, que abriga também uma pinacoteca importante e que tem uma simbologia muito importante para todos os pernambucanos, né, pela sua história, pela sua trajetória. Mas, claro, a gente tem algumas afinidades pela própria trajetória nossa, né? A minha formação de arquiteto me leva a ter uma paixão pelo Museu da Casa Brasileira em São Paulo, que é um museu muito interessante, que, né, explora muito dessa coisa do patrimônio e da memória da história da arquitetura brasileira e da história da Casa Brasileira. Mas, enfim, a gente compreende que há diversos conteúdos, né? E aí alguns tocam mais pela trajetória particular de cada um, mas de uma forma geral, se a gente tem uma paixão por essa missão que os museus têm de abrigar, de conservar e de poder disponibilizar conteúdos culturais importantes para a construção da identidade, né, cultural da população. Margot, você deve falar do Museu do Estado. Fora ele, tem algum outro que você tem uma afeição especial? Existe algum outro museu? Olha, realmente aqui tem que ser, para mim, o Museu do Estado de Pernambuco. Eu sou pernambucana e acho que é uma coleção que nós temos espetacular e que a gente tem que ter um olhar muito diferenciado. Mas, assim, vamos dizer assim, fora do Brasil, é um lugar que eu sempre volto, né, na França, em Paris, o Museu d'Orsay. Para mim, foi um dos museus que realmente me deixaram assim muito emocionada de ver a transformação, né, de uma estação e que houve uma reforma há uns anos atrás e ficou de uma visibilidade, de uma simbologia para o país espetacular. E em São Paulo, a Pinacoteca de São Paulo, no Brasil também, que eu acho que a Pinacoteca foi outra transformação de um prédio que estava totalmente, praticamente, quase que desativado e hoje é um marco, vamos dizer assim, de cultura dentro da cidade e do estado de São Paulo, do Brasil. Regina, você tem um museu preferido? Sem dúvida, depois de tantos anos de trabalho nesse campo aqui em Pernambuco, né? Eu diria que Pernambuco é muito rico, realmente, nas suas unidades museológicas, pelos acervos que abriga. Entretanto, a pergunta que você me faz me leva a pensar o seguinte: não é somente gostar, é entender e ter participado ativamente de um processo de criação. Isso se deu comigo com relação ao Museu do Instituto Ricardo Brenan. Foi um museu que eu vi nascer, e eu vi nascer da vontade de uma pessoa e de um colecionador que realmente botava a questão da cultura acima dos seus interesses como industrial,
legando a Pernambuco um inestimável acervo. Com relação ao museu, que eu considero, de fato, muito bem estruturado do ponto de vista das suas atividades técnicas, o Museu Lazar Segal, em São Paulo, é um modelo de museu para o Brasil. Por quê? Porque é um museu que se preocupou sempre em estruturar suas atividades, suas funções primeiras, de preservação, documentação, conservação, e especialmente um trabalho educativo primoroso. Porque é essa a função, né, do museu. É um espaço, né, de educação, é um espaço de entretenimento, mas é um espaço de formação. Então, eu acho que o modelo estrutural da gestão do Museu Lazar Segal, de fato, deveria ser muito bem estudado e seguido como exemplo. Os grandes museus brasileiros, né, que são os museus nacionais, os museus federais, esses têm uma complexidade muito grande e muitas dificuldades. Um museu como o Lazar Segal tem uma estrutura enxuta, uma estrutura que funciona muito bem, uma equipe técnica do mais alto gabarito e que, através de projetos, faz acontecer a sua ação museal. Então, esse, para mim, de fato, é um modelo de museu para o Brasil. Vocês querem saber o meu? Gostaria de saber. Eu não saberia dizer qual é o meu preferido, mas um que me chama sempre a atenção, eu sempre tento ir lá, é o Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo, eu ia também. falar dele também. Porque é um museu que, toda vez que eu entro nele, ele é diferente, assim. E eu sempre saio de lá diferente do que eu entrei, assim. E também porque, já que a gente falou dessa questão do intangível, né, assim, é um museu que preserva a língua, acho que não através do papel, do livro, mas através de uma forma diferente, né, usando as tecnologias e tudo mais. Então, esse é um museu que sempre chama muito a minha atenção. Não sei se era o meu preferido, mas é certamente um dos que... E creio que, como Regina mesmo colocou, ele é muito calcado no aspecto do processo educativo. Isso. Né? Ele tem uma intencionalidade muito estabelecida, muito evidente, relacionado à questão de processos educativos, de levar conteúdos, né, de forma com tratamento pedagógico, não é acessível. Até lúdico, assim. Exatamente. Né? Com música, com imagem, tudo isso. Eu gostaria de colocar o seguinte, nesses debates todos, o que tem permeado a discussão é não apenas a espetacularização das exposições. E o museu, claro, tem esse papel educativo, sem dúvida nenhuma. Entretanto, o museu só se faz com o técnico, com o museólogo, o historiador, o conservador, a pessoa que fica encarregada por trás dos bastidores de fazer acontecer a ação museológica. Então, na verdade, quando nós analisamos os grandes museus brasileiros, os novos museus brasileiros, porque os grandes ainda têm uma tradição dos museus tradicionais, né? Aquele que ainda não conseguiu entrar nesse mundo midiático, ele fica, às vezes, em posição inferior a um museu como o da língua portuguesa, o Museu do Futebol, né? Que são museus que apelaram para a tecnologia, porque hoje a tecnologia permeia a vida da gente. Do celular, à internet, ao iPod, iPad, todos os ais. Mas eu fico pensando muitas vezes o seguinte, você entra no Museu da Língua Portuguesa, se você não faz um trabalho de reflexão, um trabalho principalmente para a comunidade estudantil, de avaliação do que apreendeu desse conteúdo oferecido de uma forma magnífica, show, né? Às vezes você fica sem saber mensurar a qualidade da informação e do conteúdo aprendido, especialmente. Então, eu gosto, acho que devemos usar a mídia e todo o sistema informacional possível para atingir a todos os públicos, mas a gente tem que analisar o que bota lá dentro, né? Para que a mídia não seja o essencial, mas seja o meio de aprendizagem. Eu tenho esse dado aqui a respeito do relatório de investimentos no campo museal de 2011, que foi publicado em 2012,
e eu acho que é o documento mais recente em relação a investimentos, pelo menos na esfera federal, nos museus, né? Diz que o governo federal investiu 216 milhões de reais nos museus em 2011, que a princípio pode parecer uma cifra grande, mas não é, né? Assim, é uma arena da Copa, que é importante também, mas ela sozinha, ela recebe muito mais investimentos do que isso. E eu queria discutir um pouco de qual é o papel do poder público nessa questão dos museus. Começando, por exemplo, comparativamente com outros países do porte do nosso, digamos, na América Latina ou democracias mais recentes, a gente ainda investe pouco em museus, e isso precisa ser incrementado, precisa ser aprimorado. A gente podia começar com o André, que podia falar um pouco da experiência da Fundarp, que trata especificamente dos museus no estado de Pernambuco, né? Isso, dos museus públicos. Aimone, a gente ainda investe muito pouco. Primeiro porque a demanda de investimento é gigantesca, há uma demanda acumulada muito grande. Isso está concentrado desde as necessidades de investimento em infraestrutura básica. São equipamentos ainda que têm uma precariedade muito grande. Isso a gente está falando de infraestrutura de instalações prediais básicas, passando pelas condições de conservação do próprio acervo. Também nós temos ainda muitos limites, né, de uso de tecnologias, de aparatos necessários para o próprio acondicionamento dos acervos. Nós temos ainda muita fragilidade, muita precariedade nas estruturas de discografias desses acervos, nos quadros técnicos de pessoal. Então, de fato, a gente ainda tem um investimento muito aquém das necessidades que a nossa rede de museus requer para que a gente alcance um patamar de razoabilidade, para que essas funções que na abertura você colocou do museu, elas possam se desenvolver. Né? Há um esforço significativo por parte do Estado brasileiro de uma forma mais ampla. No caso do governo de Pernambuco, tem havido movimentações importantes para que a gente possa superar, num primeiro momento, esse estado de deficiência da estrutura básica, né? E aí a gente está falando mesmo de estrutura predial, como eu disse, é o básico. O telhado. Reformar o telhado, a rede elétrica, é a rede de informação. A gente está falando que a gente trata de conteúdos informacionais, portanto, não dá para a gente pensar hoje num museu que não tenha um cabeamento adequado, que não tenha uma estrutura enfim. Né? Qual é o orçamento da Fundarp para os museus que estão sob domínio dela? Olha, hoje a gente tem em torno de 3 milhões de reais sendo investido em obras físicas. Há um trabalho também que é muito importante, que é da conservação permanente. Então, a gente investe anualmente em torno de 1,5 milhão de reais na manutenção dessa rede. Isso eu estou falando de serviços de conservação, limpeza, vigilância patrimonial. Eu estou falando de conservação contra pragas, enfim, em torno de mais 1,5 milhão de reais. A gente tem um investimento em torno de 1 milhão de reais na área de programação, ou seja, das expografias, das mostras temporárias, etc. Mas, se a gente observar isso, a gente teria em torno de 10 milhões de reais, o que é muito pouco ainda está muito aquém do que a gente necessitaria para dar esse salto. O nosso desafio é conseguir, e creio que essa é uma meta do governo atual, do governador Eduardo Campos, a gente conseguir que a rede de 8 museus que a Fundarp diretamente trabalha, né, ela administra, eles possam ter essa base de estrutura consolidada. Margot, é possível ser otimista nesse sentido? Esse mesmo relatório que eu falei, esse relatório de investimentos no campo museal, diz que há um crescimento de 25% em relação ao ano anterior, que em termos de dinheiro pode não ser grandes coisas, mas em termos de percentual é relevante, né? Dá para ser otimista, a gente tem
tem colocado os museus como prioridade no Brasil, de um modo geral? Qual é a sua opinião sobre isso? Olha, eu acho que no Brasil, de modo geral, esse movimento cresceu muito. Tanto que houve a criação do IBRAM, que já foi um órgão criado 2009, pelo governo para ter uma preocupação. Na realidade... Deixa eu só explicar o que é o IBRAM, Sim. talvez a pessoa que esteja assistindo a gente não saiba. Certo. É uma autarquia federal, né? Isso, Instituto Brasileiro dos Museus. Exatamente. Foi criado em 2009 como era um braço do IFAM, que é o Instituto do Patrimônio, que tem mais autonomia e está dedicado especificamente a essa questão dos museus. Né? Exatamente. Mas, por favor, continue. Então, esse novo, vamos dizer assim, esse olhar para os museus é uma preocupação relativamente nova, que o assunto museu também é novo, né? A partir do século XX foi que foram criados os grandes museus, né? Os grandes, né? Porque já existiam outros, muito poucos. E, assim, essa diversificação também de museus, a gente falou da língua portuguesa, é um tipo de museu completamente diferente, né? Com outra, que não tem acervo, né? Um espaço só para informação. E os nossos museus aqui, na realidade, no Nordeste, a gente sofre muito com essa perda, vamos dizer assim, toda a massa de volume, vamos dizer assim, de investimento vai, de maneira geral, para o centro e sul. Então, assim, se a gente for para Curitiba, o MON, que é o Museu Oscar Niemeyer, né, é um museu que recebe milhões por ano. Né, e aqui nós temos então a gente tem que lutar muito mais. Nós estamos defasados realmente, né? André sabe disso, ele é uma pessoa que está sentindo na pele essa administração difícil que nós temos aqui, né? Eu também já trabalho em museu desde 1990, no MAC, dirigi o MAC, e vejo que a situação mudou muito pouco. Tá, então, a gente tem que trabalhar em cima disso, mas é preciso investir mais. Tá, eu vou te interromper para a gente fazer o nosso primeiro intervalo. Tá, tudo bem. O Opinião volta em 2 minutos. Voltamos com a Opinião Pernambuco. O tema de hoje são os museus e para participar do debate nós convidamos o diretor de equipamentos culturais da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco, André Araripe. Também está conosco a diretora do Museu do Estado de Pernambuco e membro da Sociedade Amigos do Museu, Margot Monteiro. E completa o nosso debate a vice-presidente do Fórum de Museus de Pernambuco, Regina Batista. A gente falava no bloco anterior sobre se dava para ser otimista com relação à situação dos museus no Brasil, de um modo geral, dado esse aumento discreto, mas relevante no investimento em relação aos museus, pelo menos na órbita federal. Uma coisa que chama a minha atenção quando eu vejo esse mapeamento dos museus é como eles estão concentrados, primeiro, na região sudeste e, segundo, nas capitais, né? Para uma região como o Nordeste, por exemplo, que é tão carente de educação, tão carente de cultura, imagino que isso seja um desafio, né? Vencer essa concentração nas regiões que são sempre privilegiadas e trazer para uma outra parte da população o direito de acessar museus. Como é que você vê esse problema, Regina? Isso é uma coisa que precisa ser trabalhada do ponto de vista nacional mesmo? Certamente. Eu me recordo que nos anos 90 o IBGE fez um levantamento e detectou como uma das coisas que seriam relevantes na pesquisa era exatamente a inexistência de museus e bibliotecas e cinemas no interior do Brasil. E esse trabalho do IBGE foi importantíssimo. Eu também me recordo, porque afinal de contas são quase 40 anos de trabalho como museóloga aqui no estado de Pernambuco, em várias esferas, tanto federal quanto estadual, e agora no Fórum de Museus e na iniciativa privada. O que eu percebi foi o seguinte, mudou. Felizmente, o panorama vem mudando. Isso é muito bom, porque nós temos até uma demanda de projetos para o interior do estado de Pernambuco.
né? Eu já, pelo menos, 3 museus montei no interior, em Afogados da Ingazeira, no interior de Brejo, da Madre de Deus, e um projeto em Santa Maria da Boa Vista. Fiz algumas exposições que itineraram pelo interior do estado. E há uma curiosidade e, ao mesmo tempo, um querer que isso aconteça, porque é como se eles tivessem necessidade, de fato, de se verem refletidos na reunião de objetos, de coleções, enfim, de alguma coisa que conte a história, que retenha a história, que preserve a memória desses lugares, desses cidadãos. E eu vejo isso como uma coisa preocupante, porque agora nós estamos batalhando por uma verba que, na verdade, foi prometida através do IBRAM e também por uma iniciativa da Fundarp, de uma emenda parlamentar destinada a adequar os museus de Pernambuco aos grandes eventos. E essa verba, infelizmente, não vai chegar. Nós, através do Fórum, fizemos 5 projetos para museus que não tinham condições de elaborar o projeto, né? Porque isso é um problema muito sério. Os gestores de museus não têm ainda a intimidade com a questão do projeto, né? E fizemos, e fiquei muito decepcionada, porque Por que não o vai dinheiro chegar prometido esse dinheiro? não virá. Por que não? Aí ninguém Política. sabe. Uhum. Aí são as questões, entendeu? Políticas que, infelizmente, ficam... nós não temos esse alcance, e mesmo o Fórum, como uma entidade, né, de direito público, mas sem fins lucrativos, e que trabalha no campo museal para as políticas de museus, essa coisa toda, não consegue chegar lá para lembrá-los desse compromisso que foi colocado em plenário numa reunião do IBRAM aqui. Nesse sentido, já que a gente falou desses grandes eventos que o Estado vai receber e desse grande volume de turistas que vão vir para cá. Eu, como turista, sempre gosto de conhecer o museu da cidade, ou um dos museus da cidade, quando eu viajo, independente do local que seja. Nesse sentido, há uma expectativa de que os museus de Pernambuco vão receber mais visitantes e eles estão preparados para essa demanda? Eles têm uma programação voltada para esse público especificamente? Veja, Aimone, a gente está trabalhando fortemente para que a gente possa, primeiro, reabrir alguns equipamentos, alguns museus que estavam fechados, passando por processos de reforma. Aí eu citaria o exemplo do Museu do Trem, que é um equipamento importante que abriga a memória ferroviária aqui do Estado. O Museu do Trem é aquele perto da Estação Central, da Estação Central do aquele metrô, prédio bem bonito. o Centro Cultural Capiba. Ele vai ser inaugurado agora no 2º semestre. Nós concluímos todo o processo de inventariação do acervo, é um acervo belíssimo. Temos um projeto que está sendo implantado, um projeto museológico, toda a museografia está em implantação nesse momento. Então, esse vai ser realmente vai ser um equipamento importante para não só para o visitante, mas também para a população local poder acessar, se apropriar mais da memória ferroviária, que foi tão importante para a construção da cultura e da identidade do nosso Estado. Além disso, a gente está avançando na implantação do Cais do Sertão, do Museu Luiz Gonzaga, ali no projeto do Novo Porto também. O governo do Estado está implantando aqui no Recife, junto com o IBRAM, o Ministério da Cultura. Nós estamos agora no próprio Museu do Estado. Amanhã a gente está assinando a ordem de serviço para o início das obras de acessibilidade, né, que essa é uma questão importante também. Acessibilidade, o elevador para o sobrado principal do museu. Ele hoje tem uma barreira de acessibilidade para o andar superior. A gente amanhã está assinando a ordem de serviço para o início da implantação desse equipamento importante dentro do museu para garantir uma maior acessibilidade. E, além disso, nós estamos com um pacote de obras de requalificação. Nós estamos concluindo agora o Museu de Arte Sacra de Pernambuco. A requalificação que eu estou dizendo dessa infraestrutura básica que eu estava falando. Concluímos o Museu de Arte Sacra. Nós estamos trabalhando, vamos iniciar agora o Museu Regional de Olinda, o Museu de Arte Contemporânea também.
uma reforma geral do prédio e estamos em andamento. Nossa expectativa em 2014 está abrindo o Museu da Imagem e do Som de Pernambuco, o MISP, ali na Rua da Aurora, que o edifício estava bastante comprometido. Nós acabamos agora de concluir a etapa de reestruturação do prédio, reestruturação física do prédio. Ele estava quase em pré-ruínas, a edificação. Foi preciso transferir o acervo, acondicioná-lo enquanto a obra está em execução. E nossa expectativa, então, é também entregar até o meados de 2014 mais esse museu para a cidade. Então, tem algumas expectativas aí, alguns planos. Eu gostaria de pedir a palavra para saber, inclusive, do diretor, né, e onde entram os museólogos nesses museus. Pronto, então, nós temos, de fato, a gente tem no estado de Pernambuco agora a primeira turma que está se formando no curso de graduação aqui de museologia. Temos alguns estudantes já envolvidos nesses trabalhos nossos, né? A nossa meta é que a gente possa incorporar o quadro de funcionários, a partir do ano que vem já, quadros de museólogos. Enquanto não temos, a gente recorre aos trabalhos terceirizados. Então, contratações específicas, temporárias, de museólogos que têm nos dado assessoria técnica nessa parte da implantação desses trabalhos, seja nos projetos de museologia mesmo, ou na museografia, nas expografias que estão sendo... Acrescentar que nós estamos com um projeto, que é um projeto de digitalização, que nós temos um grupo de 20 pessoas, que inclusive de museologia, de historiadores, trabalhando no acervo do museu. Que tem um acervo grande. O curso foi muito importante para Pernambuco. Muito importante. A implantação do curso de museologia, e nos trabalhos da Fundarp a gente tem tido uma relação muito próxima com o departamento e com esse quadro de novos museólogos e museólogas que vão estar aí. Vocês responderam a pergunta que eu nem cheguei a fazer, que era sobre o impacto da criação dessa graduação de museologia aqui na UFPE, para o setor dos museus de um modo geral. Que foi fundamental, que o Pernambuco não tinha, né? A Bahia tinha e o Rio de Janeiro também. Mas agora em Pernambuco a gente tem, acho que há uns 3 anos atrás, na Federal, né, o curso de museologia. Sai esse ano, né? E muitos estudantes, inclusive pessoas já graduadas, que depois entraram para fazer museologia. Eles frequentam o museu e, inclusive, trabalhando dentro dos nossos projetos. Exatamente. Eles estão incluídos no nosso projeto também. Queria fazer uma pergunta sobre o Museu do Estado, que me parece ser o museu-chefe, assim, né, da nossa região, assim, o que tem mais destaque. Se tem uma preparação específica, você falou dessa questão da acessibilidade. Uma coisa que me preocupa é a questão de ter informações bilíngues ou até trilíngues, né? Assim, já que a gente vai receber turistas de várias regiões do mundo e que o inglês e o espanhol acho que são línguas bem internacionais nesse sentido. O museu está preparado para informar esse público que não fala a língua portuguesa? Olha, o museu, ele em algumas exposições, ele já tem se preparado para isso. Nós temos, inclusive, lá uma pessoa que faz toda essa parte de tradução, e alguns catálogos já vêm, em algumas exposições eles já trazem essa informação bilíngue para os turistas. Agora, eu só queria acrescentar uma coisa sobre essa preparação para a Copa. Sim. Isso é uma coisa assim que eu realmente sou muito contra. Vamos dizer, um assunto de se preparar para um evento que vai acontecer e vai durar assim, alguns dias, 2 semanas, né? Então, quando eu tive o ano passado na Alemanha, fui convidada para visitar toda a reforma dos museus e palácios durante essa 20 anos da unificação alemã. Eu fiz até essa pergunta para eles lá. Eles disseram, não, a gente aqui não se prepara para a Copa ou para qualquer evento que venha. Nós estamos nos preparando sempre para a população como um todo. Então, eu acho que o correto seria exatamente isso. A gente tem uma preocupação que vem um evento e depois do evento. Até pela função. Entendeu? Isso é um depoimento muito importante, porque você veja o seguinte, tudo isso, na verdade, está assentado sobre a questão da profissionalização dos museus. Exatamente. Então, quer queira, quer não queira, ou nós profissionalizamos os museus, realmente colocando uma linha de frente de profissionais
capazes de comandar todo o trabalho museológico, né, toda a ação museal, ou nós teremos sempre museus com muitas deficiências. Então, o fato, né, de estarmos, inclusive, discutindo a questão do legado cultural, que é o projeto que o IBRAM queria, né, para que os museus brasileiros se adequassem a essa realidade, principalmente as cidades que vão abrigar os Jogos da Copa e as Olimpíadas, né? Porque a gente está falando de 2014, mas tem que falar de 2016. Né? Então, não é para um evento somente, é para melhorar e forçar a gestão dos museus, né, de se reavaliarem. Porque você veja, era um recurso que vinha para atender o quê? Basicamente, a questão exatamente da preparação de pessoal para atender o estrangeiro. Nós não temos ainda em Pernambuco, eu participei de várias pesquisas, eu tenho vários indicadores que me dão essa condição de dizer, com todas as letras, que realmente nós temos uma situação, assim, muito informal da ação museológica, né? Ela ainda não se consolida nos museus. O Museu do Homem do Nordeste aqui é uma ilha de excelência. Por quê? É um museu Porque é um museu que tem uma atividade, inclusive, reflexiva. É um museu que está pensando a questão do social, que você colocou, né? Mas de uma forma não social, pelo social, que é atender a população, receber, abrir as portas, né? Oferecer etiquetas bilíngues, trilíngues, entendeu? Mas é, de fato, proporcionar uma compreensão daquilo que se expõe. Tá certo? Então, esse projeto era da maior importância, adequar os museus à questão do atendimento, à questão da informatização das coleções, à questão da acessibilidade, entendeu? Dar aos museus a dignidade de se apresentar para o estrangeiro quando ele, na sua rotina, é isso aí todo dia. Eles não se preparam, como Margot acabou de dar esse depoimento, eles não se preparam porque a profissionalização dos museus lá é uma realidade, né? Então, o curso de museus vai trazer, sem dúvida nenhuma, eu quero voltar a lembrar isso, a profissionalização dos museus. Vamos dar a César o que é de César. Vamos dar ao professor a escola, o médico ao hospital e o museólogo ao museu. Eu tenho certeza que será um investimento com um resultado bastante positivo para mudar essa realidade brasileira. Então tem mercado, né? É uma coisa que, quando o curso surgiu, eu tinha esse questionamento, assim, ótimo, vamos ter uma graduação em museologia, precisamos profissionalizar, precisamos dar esse upgrade nos nossos museus. Mas será que os museus já não têm uma engrenagem que funciona? E acho que pelo seu relato, na verdade, há carência enorme de profissionais nessa área, né? Sabe dizer quantas pessoas vão ser formadas por ano quando terminar essa graduação em museologia? Essa primeira turma tem 22 30. É muito pouco, profissionais, né? agora, sem mercado de trabalho. Porque para que o museólogo estivesse realmente atuando nos museus, é preciso que o Estado e a Prefeitura, o governo do Estado de Pernambuco, realmente olhe para essa questão do mercado de trabalho com muita preocupação e muita delicadeza, porque a gente está lidando com patrimônio, né? Então, é preciso abrir concurso, é preciso criar dentro do organograma administrativo do Estado e da Prefeitura o cargo de museólogo, porque senão ele não vai ter. E isso eu vejo numa realidade, por exemplo, na Bahia, que é o estado mais próximo, onde nós trocamos muitas informações, principalmente agora com a criação do curso e a saída da primeira turma. Imagine você, a nossa categoria foi institucionalizada, reconhecida, regulamentada em dezembro de 1984, pela Lei 7.287. Tem um Conselho Federal, né, de Museologia. Foi criado em 84. Nós temos um Conselho Federal de Museologia e temos 5 conselhos regionais. Pernambuco já sediou a primeira região,
Você veja, nós participamos ativamente e de forma pioneira em muitas ações museológicas no Brasil. Nós temos um documento de 1975 chamado Para uma Política Museológica Brasileira, Subsídios para a Implantação de uma Política Museológica Brasileira. Sabe por quê? Esse documento até hoje é da maior atualidade, porque ele já tocava nas principais questões deficientes nos museus: pesquisa, documentação, educação e conservação. Eu vou te interromper. Não, só para complementar, porque a partir do ano que vem há uma resolução que também exige que nós tenhamos museólogos em todos os equipamentos museais instalados, que tenham museólogos à frente dessa, que hoje a gente não tem, na grande, boa parte a gente não tem. Você imagina quantos espaços culturais precisam, que tem acervo, que tem, precisando desse pessoal todo, né, preparado para trabalhar. Realmente, assim, vai ter muita coisa para ser feita. Vou interromper vocês para a gente fazer o nosso segundo intervalo, bem. A gente volta a esse tema. A gente volta em 2 minutos com o terceiro bloco do Opinião Pernambuco sobre os museus. De volta com a Opinião Pernambuco. O tema do nosso debate de hoje são os museus e a gente está no nosso terceiro bloco já. Eu queria discutir um pouco também do papel da iniciativa privada. A gente falou basicamente de museus públicos, de investimentos públicos, de governo estadual, governo federal, interiorização, mas a gente tem uma experiência interessante no Brasil e no mundo com museus geridos e conduzidos pela iniciativa privada. A Regina podia falar um pouco para a gente, até pela experiência dela, sobre o papel e sobre o desempenho da iniciativa privada no Brasil, no caso da gestão e da criação mesmo de museus e aparelhos desse tipo. Eu tenho uma experiência de ter vivenciado a construção do Instituto Ricardo Brenan. Estava lá desde a primeira hora, né, quando ainda não tínhamos um museu. E, basicamente, era preciso criar a condição. Qual era? Primeiro, inventariar o acervo, fazer exatamente o levantamento do que tinha, sabermos o montante, o volume que isso representava, estabelecer uma pauta de necessidades e um orçamento. Né? A partir disso, eu vi que, de fato, é preciso ter um alto investimento para você fazer a gestão de um museu. Entretanto, com a Lei Rouanet, você sabe que a própria iniciativa privada pode contemplar instituições não somente públicas, né, mas também instituições privadas e até pessoa física. Através da renúncia fiscal. Mas... Através da renúncia fiscal que veio beneficiar os projetos. Né, e com isso muitos museus vivem até por conta disso. Se não fosse a iniciativa privada, hoje nós não teríamos subsídios de empresas como a Fiat, Volkswagen, né? No campo das estatais, o BNDES, BNB, Banco do Brasil, Petrobras, etc. Quer dizer, é importante. Agora, é importante também saber até que ponto uma instituição privada pode determinar, e quando eu digo determinar, não são as injunções em cima da gestão de um trabalho ou de um projeto, é deixar que flua o trabalho sem nenhuma restrição, sem nenhuma, digamos assim, sem nenhuma medida, digamos, que faça a censura, digamos assim, do projeto, a regulação, essa palavra, não é, do projeto. Sim, eu acho muito bem-vindo isso. Como um apoio cultural. Como um apoio cultural, como fomento, mas entendeu? Que na parte técnica seja legado aos profissionais da área. Exatamente. Tem museus no Brasil, por exemplo, tem um museu que tenha o patrocínio de instituições estatais no Brasil, e tem um museu privado, como em Minas Gerais, tem o Museu de Artes e Ofícios, né? Que foi criado também de uma coleção privada, da Ana Maria Gutierrez. Ana Gutierrez. Não é Ana Gutierrez. Bom,
Ângela Gutierrez. Né? Ela tem o Museu do Oratório, em Ouro Preto, o Artes e Ofícios, que foi a coleção do pai dela, que estava na fazenda, e o museu é primoroso, mas ela respeitou todas as questões técnicas necessárias para a implantação do museu. E a Fiat foi, nesse ponto, realmente assim, uma grande doadora dos recursos para a implantação do museu. Eu vejo com bons olhos essa parceria público-privada, entendeu? Eu vejo que isso pode ser muito bem administrado, sem nenhum conflito. E vejo também o seguinte, que a legislação não pode ser apenas voltada para os museus estatais, os museus de governo, entendeu? Tem que também pensar que essas instituições têm um papel importantíssimo de conservação, de preservação da memória, né? Afinal de contas, estão ali colocando os seus acervos à disposição do público. São de, inclusive, utilidade pública. É o Instituto Ricardo Brenan, o Artes e Ofícios. Regina, eu só complementaria, porque assim, eu acho que são funções complementares, do mesmo modo que há uma complementaridade entre a escala federal, estadual e municipal na política museal, há também uma complementaridade junto à iniciativa privada. Mas eu creio que é papel do Estado tanto salvaguardar quanto disponibilizar alguns conteúdos específicos e essenciais para a identidade cultural, no caso do país, do Estado ou do município, de acordo com o ente. Né? E isso não pode, no meu ponto de vista, ser deixado como função da iniciativa privada. Até porque, em muitas situações, não em todas, mas em algumas situações, a iniciativa privada ela tende a trabalhar com conteúdos que têm um apelo maior, ou tem um chamariz, digamos assim, maior para a sociedade. E outros temas que são essenciais para o que dá a liga identitária da cultura nacional, esses talvez não tenham tanto interesse para a iniciativa privada explorar enquanto estratégia, museologizando os conteúdos, etc. E cabe aí ao Estado um papel preponderante, no meu ponto de vista. Por isso que eu acho que é complementar. Então, né? É importante que ela participe, mas não pode ficar só na mão dela. Claro, isso, né? claro. Tem temas que podem não atrair a iniciativa privada a investir no setor museal, naquele conteúdo, mas que é papel do Estado trabalhar, porque esse tema, esse conteúdo específico, eu citaria aqui, por exemplo, temas relacionados à identidade negra, à identidade das minorias, dos indígenas, que, via de regra, não chama tanto a atenção da iniciativa privada para trabalhá-los, né, em processos... Como o futebol, por exemplo. Por exemplo, outros temas de maior apelo, né, e aí a gente ficaria com a lacuna. Então, cabe, de fato, ao Estado, e é nesse sentido que a política do Estado foca e prioriza dentro do conjunto grande de desafios. Mas a prioridade em cima de garantir o que é essencial na cultura. Mas, por exemplo, em âmbito estadual, a gente podia tomar até o exemplo do Museu do Estado. Há uma interface entre iniciativa privada e poder público? Ela atua de alguma forma, ajuda? Veja, nós temos um grupo assim, que nós criamos, assim, recriamos, né, a Sociedade de Amigos do Museu do Estado de Pernambuco. A Sociedade de Amigos, ela existe em vários museus do mundo inteiro. Né? Só que é uma associação, né, do sociedade que vivencia, né, espaços museológicos, e para nós foi assim muito gratificante, porque são pessoas que voluntariamente trabalham conosco. E hoje, vamos dizer assim, que é o nosso braço direito. Então, vamos dizer que seja a sociedade civil organizada, não é? O Estado, não é? E a iniciativa privada, ela entra, aí quando ela vem, ela é convidada através dessa sociedade. Até porque o Estado, ele fica um pouco preso para que convide empresariado, né? Porque ele já tem o papel dele de, vamos dizer assim, suprir um museu. O Museu do Estado é um museu de peso, né? E no caso a Fundarp, existem outros museus. Então a criação da sociedade foi extremamente benéfica, porque através dela nós temos projetos importantíssimos, né, com o acervo do museu, inclusive com o empresariado com a Votorantim, investindo aqui no Museu do Estado, hoje.
E vamos dizer assim, sustentando um projeto de 30 pessoas dentro do museu, que o Estado não poderia estar fazendo isso. E outros projetos também, que outra empresa nordestina, como a Ferreira Costa, é a primeira vez que, vamos dizer assim, apoia um projeto museológico, que é da Oficina de Restauradores Imobiliário, que funcionou super bem e agora já vai entrar no segundo módulo, aprovado pelo Ministério da Cultura, todos os 2 projetos. Então, a gente tem, dentro do Museu do Estado hoje, a sociedade civil organizada, através da SAMP, Sociedade de Amigos. A gente tem o Estado, né, gerido pela Fundarp, e nós temos o empresariado investindo no museu. Interessante. Em ações complementares. Então, em ações complementares. No nosso dia a dia, essa associação ela já está presente. Quem passa ali no Museu do Estado está vendo esses três entes. Projeto com ações, exposições e tudo mais. A gente está perto do final do programa. Na pesquisa para fazer esse programa, eu me deparei com um livrinho antigo daquela coleção Primeiros Passos, O que é Museu, que foi uma das coisas mais acessíveis que eu vi sobre esse tema. E aí teve uma frase desse livro especificamente que me chamou muito a atenção. Assim. Ela diz assim: é importante diferenciar coleções abertas ao público de instituições a serviço do público. Nesse sentido, já que a gente caminha para o final do programa, como é que vocês avaliam que os nossos museus funcionam hoje? Eles são instituições somente abertas ao público ou eles estão a serviço do público? E nesse sentido, como é que a sociedade participa dos museus, definindo o que é que eles oferecem para a gente? André, poderia falar um pouco da experiência da Fundarp? A nossa experiência, eu acho que essa questão que eu falei agora há pouco, dos conteúdos que são fundamentais para a identidade cultural do Estado, o nosso desafio, e a gente persegue isso, essa meta é poder, através dos museus, ofertar um conteúdo que a população, de forma espontânea, queira acessá-lo, mas também, e a gente tem conseguido vivenciar, e os números de visitação, por exemplo, de escolas aos museus, mostram um crescimento e um maior interesse de educadores em levar os educandos para acessar esses conteúdos, que são conteúdos complementares ao conteúdo, por exemplo, que está dentro da sala de aula. Claro. Né? Então, isso eu creio que é um desafio importante, né? A gente poder ampliar, possibilitar que esses acervos eles sejam disponibilizados com recursos pedagógicos, aí o processo educativo é importante, com qualidade do próprio acervo, porque a gente precisa ter acervos realmente com conteúdos consistentes e que eles possam, de fato, complementar, né? Possibilitar que a população tenha esse acesso enquanto conteúdo cultural e também enquanto entretenimento, opção de lazer, né? Então, esse é um desafio importante. Então, é isso que a gente tem perseguido. E os nossos números de visitação têm mostrado essa é uma estratégia importante. Alguns museus, não aqui em Pernambuco, mas a exemplo do Mar, agora no Rio de Janeiro, tem uma política específica com a Secretaria de Educação. A gente tem conseguido isso em Olinda, com a Secretaria Municipal de Educação, com algumas escolas públicas específicas, fazer um trabalho de ofertar conteúdos complementares ao da sala de aula, e acho que esse é um caminho importante. No caso do Museu do Estado, é uma coleção aberta ou é uma coleção a serviço do público? Como você vê isso? Olha, é uma coleção que ela precisa estar a serviço do público. Nós temos uma coleção nós temos várias coleções assim, que podemos mostrar. De repente, se a gente não recebesse nenhuma exposição, a gente passaria anos só mostrando o que tem de acervo do Museu do Estado de Pernambuco, de várias coleções. Mas, assim, o Museu do Estado, ele tem, vamos dizer assim, o dever de informar, né? Nós, inicialmente, somos um museu de história, né? Começamos como museu de história, mas hoje somos um museu, assim, polivalente. A gente recebe exposições de vários, vamos dizer assim, a gente pode dizer que recebe exposições de todas as maneiras de como você pode expor museograficamente, e de artistas locais, artistas de outros estados. O prédio do Museu do Estado já é uma exposição, né? Ele por si só já é um Ele já, por si só, ele já é uma história, né? Né? Que é um palacete do século XIX e, ao mesmo tempo,
são 2 espaços, e é um espaço moderno atrás onde funcionamos. Então, ele tem, todas as áreas dele hoje funcionam, né? A biblioteca, a parte educativa, vamos dizer, os projetos educativos também, de formação de profissionais da comunidade, né? A parte de museografia da reserva técnica funciona com a equipe trabalhando em conjunto com outras pessoas de fora, com museólogos. Então, a gente está... E as ações de exposições, lançamento de livros, temos agora uma livraria lá, vamos abrir o café aqui, não é? E isso aí, eu acho que o museu hoje, ele é um divertimento para a população. Ele tem que ser isso. Ele informa, mas ele também diverte a população. Regina, a gente está no finalzinho, eu queria ouvir tua opinião sobre essa mesma pergunta, né? Assim, sobre essa diferença entre ter uma coleção aberta ao público e estar a serviço do público. Qual é a sua avaliação sobre os nossos museus nesse sentido? A gente tem só, acho que, 1 minuto e meio. Somente, né? Essa frase de Marisa Suano, em O que é Museu, na coleção Primeiros Passos, é uma referência antiga ao conceito do ICOM. Graças a Deus as coisas têm evoluído, o processo da cultura é dinâmico e por isso mesmo ele vai cambiando, ou seja, vai mudando a sua forma de ver e analisar. As reflexões estão aí os dados estão aí para você refletir sobre a realidade da cultura. As coleções, na verdade, não devem estar apenas abertas, mas elas devem ser instrumentos de informação e produção de conhecimento. Porque uma coisa é você ter uma coleção aberta numa exposição e você, a partir daquela coleção, você produzir pesquisa, servir para teses de doutorado, mestrado, servir para novos inventos em termos expográficos, servir para pesquisar novas formas de comunicação. E vocês se referiram tanto a museus de ponta nessa questão high-tech da exposição, para serem desenvolvedores de projetos de luminotecnia, de conservação, minha gente, que a gente não fala, mas é a base da preservação do patrimônio, material, imaterial, tangível, intangível, natural e cultural. Preservar não é apenas abrir a coleção, é você realmente mergulhar nessa coleção para daí trazer resultados. E os resultados das mais variadas formas. Publicações, como eu disse, exposições, projetos educativos, pesquisas, e as pesquisas são inúmeras. Elas podem, o museu pode oferecer subsídios para as mais diferentes áreas do conhecimento e da ciência. Obrigado pela participação de vocês aqui. Acho que a gente teve um debate interessante sobre os museus. Espero que quem esteja assistindo a gente se sinta convidado a frequentar mais os museus do nosso estado e da nossa cidade. O Opinião Pernambuco fica por aqui. Boa noite e até o próximo programa.